Você que trouxe a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 e 5. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 e versículo 5. Aqui nos fala do rei Uzias. O título lá antes do verso 1 diz: Uzias reina e prospera. E o verso 4 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porque aqui está o segredo da minha bênção e da sua bênção: fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Então Uzias, diz o verso 4, e fez, ele até começou bem. Vamos aprender que não importa, não faz muita diferença se eu começo bem ou não. Eu tenho que terminar melhor. Tem gente que começa bem e depois ele tem uma recaída. Então, ele começou bem e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Verso 5. Porque deu-se a buscar a Deus. Então Uzias deu-se a buscar a Deus, assim como nós estamos nessa noite buscando a Deus, não é verdade? Buscando a Deus, porque ninguém veio aqui para ficar vendo o pastor Leandro. Não vou falar de mim não, Leão. Ninguém veio aqui ficar vendo o pastor Leandro. Nós viemos aqui para buscar a Deus. Amém, irmãos? Então, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Aí o verso termina assim: e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém, irmãos? Nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Podemos assentar. Graças a Deus. O tema da mensagem nesses minutos que nós temos, que é no máximo 8h30, porque meia hora é o período de oração, ou até antes, né? Deus abençoando. O tema da mensagem é: tudo que temos provém de Deus. Tudo que temos provém de Deus. A pessoa, quando ela tem na sua vida essa verdade, que tudo que ela tem provém de Deus, ela não vai se orgulhar. Ela vai começar bem e terminar bem. Que vamos ver que Uzias começou bem, mas terminou mal. Então, tudo que temos provém de Deus. Quando Deus, às vezes Deus restaurou a saúde de uma pessoa, às vezes Deus restaurou o casamento de uma pessoa, às vezes Deus abriu a porta de um emprego, às vezes Deus deu um conhecimento para a pessoa, e ela montou o seu próprio negócio, porque isso daí não é mérito de quem monta, não é mérito de quem tem um emprego. Isso é Deus quem capacita, quem dá sabedoria. Porque, irmãos, tudo que temos provém dEle. Tudo vem de Deus. Então, às vezes, Deus deu uma sabedoria e a pessoa montou o seu próprio negócio. Enfim, em várias outras áreas. Pode ser que Deus levantou alguém que estava numa vida lá no meio do monturo, vivendo derrotado. Aí Deus vai e levanta aquela irmã, Deus vai e levanta aquele irmão. Então preste atenção, temos que estar preparado para ser abençoado. Amém, irmãos? Precisamos estar preparados para ser abençoado, preparado para ser grande, preparado para crescer. Então, quem tem essa mentalidade, quem tem esse pensamento de que tudo que ele tem provém de Deus, ele se torna uma pessoa humilde
e ele começa bem e termina bem. Então vamos aprender isso aqui, rapidamente nessa noite, antes de orarmos. O reinado de Uzias, do rei Uzias, ele começou a reinar muito novo, 16, 17 anos. Reinou por 50 e tantos anos. O reinado de Uzias divide-se em duas etapas. Duas etapas. Os anos em que buscou ao Senhor. Então preste atenção, o reinado de Uzias dividiu-se em duas etapas. Os anos em que ele buscou ao Senhor e os anos em que ele foi infiel ao Senhor. Então ele começou bem, buscando ao Senhor, mas terminou sendo infiel ao Senhor. São as duas etapas da vida do grande rei Uzias, que todos nós que estamos aqui nessa noite, aqueles que nos assistem, possamos fazer parte da primeira etapa da vida do grande rei Uzias, que foi aquele que buscou ao Senhor. Que você possa ser conhecido como aquele que buscou ao Senhor. Que a senhora possa ser conhecida como aquela que buscou ao Senhor. Que essa seja o discurso que dizem de mim e de você. Ele ou ela buscou ao Senhor, buscava ao Senhor. Vamos aprender como o rei Uzias se tornou próspero. Como o rei Uzias se tornou grande. E vamos aprender também o que levou ele a cometer pecado e qual foi o pecado que ele cometeu. Como ele se tornou grande, como ele cresceu, prosperou. O que levou ele a cometer pecado. É por isso que precisamos estar preparados para Deus nos colocar numa posição. Porque às vezes Deus não nos põe em uma posição porque Ele conhece o nosso coração. Porque Ele sabe que se nos colocar em certa posição, muitas pessoas vão cometer o mesmo erro do rei Uzias. O versículo 5 que nós lemos, a parte B, o versículo 5, nos diz que nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, o verso 5, a parte B, está nos ensinando que nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, ele se tornou próspero, abençoado, quando buscou ao Senhor. Então aqui já nos traz um ensinamento. Se eu quero ser abençoado, se eu quero prosperar, se eu quero crescer em alguma área da minha vida, eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso buscar ao Senhor. Agora, buscar ao Senhor inclui, em primeiro lugar, voltar-se de todo o coração para Deus. Voltar-se de todo o coração para Deus. Por quê? Por que de todo o coração? Porque quem leva o coração leva o corpo todo. Quando o pastor Leandro estava enamorado com a irmã Alessandra, ela ganhou o coração dele, aí levou o corpo todo, porque quem ganha o coração leva o corpo. É por isso que tem um texto na Bíblia que nos diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Porque o coração é a sede da alma, dos pensamentos, da razão. A Bíblia, quando fala coração, está falando do intelecto, dos pensamentos, dos sentimentos. Então, o que significa buscar ao Senhor? Significa
voltar-se para Deus de todo o coração. Eu me voltar para Deus de todo o meu coração, corpo, alma, espírito, todo o meu ser, voltar-se para Deus. Isso significa buscar a Deus. E em oração fervorosa. Quem busca a Deus tem uma vida de oração fervorosa. E a oração é uma grande batalha espiritual. Uma grande batalha. Porque o diabo não quer que você ore. O diabo não quer que eu ore. Quando nós estamos orando, a oração é quando eu vou levar até Deus as minhas fraquezas, a minha fragilidade, a minha incapacidade, o que eu não posso, o que eu não consigo, o que eu não sei. Aleluias, isso é oração, eu levo para Deus. Então eu vou, na oração nós unimos tudo de fraco que nós temos, todas as falhas que nós temos, nós unimos ao poder de Deus. Aleluias, a oração une a fraqueza do homem ao poder de Deus. Ou seja, o que eu não posso, Ele pode, o que eu não sei, Ele sabe, o que eu não faço, Ele faz. Aleluias. A oração é levar as nossas fraquezas a Deus. Tudo aquilo que eu não consigo, não posso, não sei, eu levo a Deus, em fervente oração. Então buscar a Deus, em primeiro lugar, significa voltar-se de todo o coração para Deus, em fervente oração. Voltar-se para Deus. Voltar a fazer as primeiras obras, voltar a praticar as primeiras obras, voltar a buscar mais o Senhor, voltar a estudar mais a palavra de Deus, voltar a orar mais, voltar, eu sou ministro de louvor, então volte a ministrar novamente. Eu já preguei, então volte a pregar novamente. Eu já fiz visitas a hospitais, eu já fiz visitas nos lares, então volte a fazer novamente, volte novamente, em fervente oração. Volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. Tem um texto na Bíblia que nos ensina: lembra-te, pois, de onde caíste. Para falar para lembrar. Lembra? Lembrou? Arrependa-se. Não é só lembra não. Arrependa-se e faça o quê? E volte a praticar as primeiras obras. Aquilo que você fazia com Deus lá no início da sua conversão, aquela intimidade que você tinha com Deus, aquela intimidade que eu tinha com Deus, aquela sede que tínhamos por Deus, Deus está nos convidando: volte-se para mim, volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor. Então, em primeiro lugar, significa buscar a Deus é voltar-se para Ele de todo o coração, voltar-se para as coisas de Deus. Estava conversando esses dias aí, irmão Cristiano teve lá na minha casa, foi na terça-feira de carnaval, ou segunda, não estou bem certo. Aí estávamos conversando, eu falei, rapaz, eu já li muito mais a Bíblia, já li muito mais livros, já estudei muito mais. É isso que Deus está querendo nos chamar. Volte a estudar mais, volte a ler mais, volte a orar mais, volte a buscar mais. Voltar-se para Deus. Sabe por quê, irmãos? Senão o sistema, senão o mundo, senão as coisas, as correrias do dia a dia, acaba dividindo a nossa atenção com Deus. Quer dizer uma coisa, Deus está nos chamando: volte ao primeiro amor, volte a praticar as primeiras obras, volte a ter mais comunhão. Eu preciso voltar. Em segundo lugar, buscar ao Senhor inclui ter fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, da coisa certa, das coisas corretas. É ter fome e sede de justiça e da presença de Deus.
Quantas pessoas, às vezes, servos de Deus, mas que não gostam de fazer a coisa certa. Precisamos ter fome e sede por justiça. Fome e sede por justiça, e buscar ao Senhor, e buscar a presença do Senhor. Em terceiro lugar, estamos dizendo que em quantos dias buscou o Senhor? Aqui o texto, Apocalipse 2:5. Lembra-te, é para lembrar. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Então lembra de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então lembra, se arrependa, volte. Deus está falando conosco, está falando comigo, conosco. Então, em segundo lugar, buscar a Deus, lembrando que enquanto o rei Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, Deus o fez crescer. Mas entenda uma coisa, você precisa estar preparado para ser grande, você precisa estar preparado para crescer. Eu preciso estar preparado para crescer, porque não importa começar bem, eu preciso terminar bem. Então, em terceiro lugar, o que significa buscar ao Senhor? Em terceiro lugar, buscar ao Senhor é dedicar-se totalmente a fazer a vontade de Deus. Dedicar-se totalmente a fazer a vontade de Deus. Quando estiver fazendo a vontade de Deus, faça de todo o coração, faça com empenho, faça com prazer, faça com alegria. Dedicar-se totalmente a fazer a vontade de Deus. Nós aprendemos aqui no sábado que Jesus falou assim: eu tenho um alimento que ninguém conhece. E os discípulos ficaram: mas que alimento que é esse? Ele disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O que me alimenta é fazer a vontade de Deus. Jesus falou. Então, em terceiro lugar, é dedicar-se totalmente a fazer a vontade de Deus, abandonar a prática de tudo que possa ser ofensivo a Deus. Então, para que eu possa buscar a Deus, eu preciso abandonar a prática de tudo que pode ser ofensivo a Deus. Porque como eu quero andar com Deus se eu tenho práticas que ofendem a Deus? Então, irmãos, eu preciso ser disso na minha vida. Nós precisamos abandonar as práticas que ofendem a Deus. Ah, mas quais práticas que ofendem a Deus? Aí, irmãos, isso daí eu sei muito bem, porque o Espírito Santo está na minha vida. Você sabe muito bem, porque o Espírito Santo está na sua vida também. O que ofende a Deus? Você sabe o que ofende a Deus. Eu sei o que ofende a Deus. Então, se eu quero buscar ao Senhor, eu preciso me afastar dessas práticas. Em quarto lugar, buscar ao Senhor significa crer em Deus e depender dEle como nosso verdadeiro socorro. Aí esses dias eu estava pensando sobre isso daqui. Será que estamos crendo mesmo? Será que estamos acreditando mesmo? Como que é quando você ora, ou quando eu oro, e eu olho e você também olha, e vê que a situação não mudou? Como é que nós ficamos? Será que estamos crendo mesmo? Será que estamos acreditando mesmo? Que Ele está no controle? Que Ele é Deus? Que Ele é poderoso? Que Ele está neste momento controlando tudo? Será que estamos acreditando mesmo? Então buscar ao Senhor é a pessoa crer em Deus, acreditar. Senão você não consegue viver. Senão eu não consigo viver bem. Se eu não crer, se eu não acreditar, se eu não confiar que Ele está no controle. Então significa crer. Crer em Deus e depender dEle
como nosso verdadeiro socorro. Então, o verso 5, a parte B que nós lemos, diz que o rei Uzias, que nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Agora no versículo 6, aí de 2 Crônicas 26, verso 6, aqui vai ser a consequência do rei Uzias ter buscado ao Senhor. O verso 6, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Aqui, diz que a fama deste rei se espalhou muito além das fronteiras de Judá, chegando até o Egito. Tem uma parte do texto aqui. Vamos ver, verso 7. E Deus o ajudou contra os filisteus. Agora, e Deus o ajudou contra os filisteus, mas o ajudou porque no verso 5, no verso 5, nos diz que Uzias buscou o Senhor. Aleluias. No verso 7, Deus ajudou Uzias, mas Deus ajudou no verso 7, porque no verso 5, Uzias buscou o Senhor. É consequência de buscarmos ao Senhor. Quando buscamos ao Senhor, Deus está nos ajudando. Deus está te ajudando. Você pode não estar vendo, não percebendo, mas se você busca ao Senhor, Deus está te ajudando. Aí no verso 7 diz, e Deus o ajudou contra os filisteus, contra os inimigos. Quando buscamos ao Senhor, Deus nos ajuda contra os inimigos. Aleluias. Aí a pergunta é novamente, buscar ao Senhor significa crer que Ele está no controle, está agindo. Eu preciso crer, eu preciso acreditar em Deus. Aí será que eu estou acreditando nessa palavra? Será que você está acreditando nessa palavra? É uma pergunta retórica para você refletir. E Deus ajudou. Aleluias. E Deus vai te ajudar. E Deus vai me ajudar. Aleluias. E Deus ajudou. Porque Ele é o Deus que ajuda. Aleluias. Aleluias. Você serve ao Deus que ajuda. Você serve ao Deus que ajuda. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas, verso 8. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado. Aleluias. Então, enquanto ele buscou ao Senhor, Deus fez o quê? Deus o fez prosperar, Deus o fez crescer, Deus o ajudou contra os seus inimigos, aleluias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente, até aqui. Então, diz que a fama deste rei espalhou-se muito além das fronteiras de Judá e chegou até o Egito. Aqui é uma consequência de quando buscamos ao Senhor. Aqui é uma consequência de quando nós agradamos ao Senhor. Aleluias. Mas nunca devemos esquecer o tema da mensagem. Tudo que temos provém de Deus. Tudo que temos provém de Deus. Talvez se você pegar a sua história há uns 10, 15, 20 anos atrás, você não era quem você é hoje. Então não se esqueça, tudo que você tem provém de Deus. Tudo que eu tenho provém de Deus.
Eu não posso jamais me esquecer disto. Você pode crescer o quanto for possível, você pode o seu nome espalhar-se por essa terra, mas nunca se esqueça que tudo que você tem provém de Deus. Foi Deus quem te deu, foi Deus quem te deu sabedoria, foi Deus quem te deu conhecimento, foi Deus quem abriu essa porta, foi Deus quem te levantou, foi Deus. Aleluia, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus, irmãos. Nunca se esqueça disso, que eu nunca me esqueça disso, que tudo é Deus, tudo é Deus. Tem um texto lá em Atos que diz que nele nos movemos, existimos, é Atos dos Apóstolos, diz que nele nos movemos e existimos. Se o John Sinclair vai colocar ali, porque tudo provém dele. Tudo provém dele, nele nos movemos, nele existimos, nele respiramos, nele pensamos, nele andamos, aleluia, tudo provém dele, aleluia, tudo provém dele, é tudo dele, porque nele vivemos. Você está vivo? É por Jesus, é tudo por ele, porque nele vivemos, porque nele nos movemos, porque nele existimos, aleluias. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Mas só a parte A mesmo, a gente podia voltar a parte A, porque nele vivemos. Então nunca se esqueça, nunca. Eu nunca posso me esquecer disso. Eu nunca posso me esquecer, porque tudo que temos provém dele, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Amém, irmãos? Aleluias! Aleluias! É tudo nele. Oh, maravilha. Irmão, a palavra de Deus é uma fonte de gozo, de prazer, de alegria. Eu tive um dia hoje tão, não sei, até agora não sei porquê, um dia tão atribulado hoje, uma opressão, uma tristeza tão grande hoje, e eu fiquei com dor no corpo o dia inteiro hoje. Misericórdia, ele está tendo tal de dengue, chikungunya, tanta coisa por aí, fiquei com dor no corpo, cansado o dia inteiro, mas agora eu estou aqui numa alegria tão grande, porque a palavra de Deus é fonte de alegria, a palavra de Deus é fonte de alegria, a palavra de Deus é fonte de alegria, oh, aleluias. Aí vamos lá, a palavra de Deus, pastor Leandro, pastor Antônio, a palavra de Deus nos renova, a palavra de Deus é fonte de alegria, aleluias, oh, graças a Deus. Cansaço, não estou nem sentindo mais, dor já foi tudo embora, sabe, a presença de Deus, acho que, enfim. Aí no versículo 9, voltando para 2 Crônicas 26, verso 9, então quando ele buscou o Senhor, Deus fez prosperar, ele espalhou o seu nome, ele cresceu. Eu tenho certeza que todos nós aqui, cada um na sua medida, todos nós aqui, de uns 20 anos para cá, crescemos. É verdade ou não é? Todos nós, cada um na sua medida, cada um, igual tem um amigo meu que fala, cada um no seu cada um. Mas você cresceu, eu cresci, nós crescemos. Então os dias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, e ele cresceu, e ele inventou armas, catapulta, acho que foi ele que inventou, porque diz que ele inventou armamentos que lançavam pedras à distância, catapulta, lançava flechas à distância. Então Deus levantou aquele homem de uma forma extraordinária. Está aqui, verso 9, também Uzias, vamos até o verso 15, 9 ao 15, também Uzias edificou torres, mas não foi Uzias, foi a bênção de Deus na vida de Uzias, aleluias, foi a bênção de Deus na vida de Uzias, aleluias, porque ele buscou o Senhor. Então ele edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e os fortificou. Também edificou torres no deserto. Olha só, quando buscamos a Deus, quero te falar uma coisa, quando buscamos a Deus,
quando deixamos Deus nos usar, quer dizer uma coisa, alargue as tuas tendas, porque você vai crescer. Se você buscar o Senhor, você vai avançar. Alarga bem as suas tendas, porque Deus tem bênção, Deus tem coisas grandes para a sua vida, para a minha vida. Aleluias! Edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha pouco gado, não muito gado. Tanto nos vales como nas campinas tinha lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maceias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro. Olha o que Deus faz, irmãos. Olha o que Deus faz com aqueles que o buscam. Mas entenda uma coisa, esteja preparado para crescer, esteja preparado para avançar, esteja preparado para quando Deus te colocar numa posição elevada, esteja preparado, que vamos aprender isso daqui. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército. Então Uzias preparou para todo o seu exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros. Irmãos, olha como Deus, quando Ele abençoa, como Deus vai abrindo portas, vai abrindo fronteiras, como Deus vai fazendo. Oh, aleluias! Máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, catapulta, e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe. Então preste atenção. O versículo 4, por gentileza, Jonatas. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. O 5, por gentileza, também agora. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Agora volta o verso 15 novamente, o finalzinho. Deus o fez prosperar. Porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Se tornou grande. Então, esses versos que nós lemos diz que ele fortificou a cidade de Jerusalém, construiu postos de vigia no deserto, juntou um poderoso exército, enfim, ele cresceu, se tornou grande. Agora olha o verso 16. O verso 16. Então aqui Uzias se tornou grande. Vamos ver agora o que levou Uzias a cometer pecado. O que levou Uzias a cometer pecado? 16. Mas, havendo-se já fortificado, já viu quando Deus levanta alguém? Deus vai restaurar o casamento, Deus vai restaurar a saúde.
Deus vai e abre uma porta de um emprego. Deus vai e aí dá uma sabedoria para aquela pessoa montar seu próprio negócio. Deus vai e levanta aquela pessoa que estava caída. Então, mas havendo-se já fortificado, o que aconteceu? Exaltou-se seu coração. É por isso que não podemos esquecer do tema da mensagem. Tudo que temos provém de Deus. Tudo que temos provém de Deus. Quem tem esse pensamento não exalta o seu coração, mas ele exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Então ele começou bem, buscando ao Senhor, mas quando se torna grande, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. O homem soberbo, o homem orgulhoso, a soberba precede a ruína. Com Lúcifer foi assim. Ele queria ser maior do que Deus. E não tem ninguém maior do que Deus. Não tem ninguém maior do que Deus. Mas Lúcifer, eu vou exaltar o meu trono acima do trono de Deus. Irmão, não existe. Oi, irmãos, acima da gente tem um monte de coisa. Tem esse telhado aqui, tem avião para lá, para cá, helicóptero, tem o céu, as estrelas, tem um monte de coisa acima da gente, mas acima de Deus não existe nada, nem ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Mas Lúcifer, eu vou exaltar o meu trono acima do trono de Deus. E transgrediu contra o Senhor seu Deus. E transgrediu contra o seu Deus. Até aí. Nos diz que o que levou Uzias a cometer pecado? Ele se tornou forte. Ele se tornou grande. Aqui está o erro de muitas pessoas, se tornar grande. Eu conquistei aquela posição que eu queria. Eu conquistei o que eu queria. O meu sonho de consumo eu conquistei. Então cuidado, que é um terreno perigoso. Cuidado com isso. Ele se tornou forte. Se tornou uma pessoa de muita fama, de muitas posses. Se tornou poderoso. Deus nos dá poder. Aprendemos aqui sábado também. Deus nos dá poder para ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. É poder para ser bênção. Deus te dá autoridade e poder para ser bênção, não para pisar em ninguém, subjugar ninguém. Então se tornou poderoso, e o poder levou ele ao orgulho. Cuidado com o orgulho, irmãos. Todos nós, precisamos ter cuidado com o orgulho. Se tornou poderoso, e o poder levou ele ao orgulho, e o orgulho levou ele a cometer pecado. Olha só, é uma escada, é uma escadinha, vai subindo, aí quando comete o pecado ele desce de uma vez só. Aí ele achou que podia fazer aquilo que ele não poderia, que não competia a ele. Aí a parte B do verso 16 diz assim: porque, olha o que ele fez. É cada um, irmão, da sua posição. Se Deus te pôs nessa posição, não queira ter essa posição. Se Deus te deu uma função de fazer isto, não queira fazer aquilo. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Para queimar incenso no altar de incenso. Estamos quase encerrando para podermos orar. Estamos na conclusão. Aí, verso 17. Porque não competia a Uzias entrar com incenso para queimar incenso, porque tinha um sacerdote. Mas porque ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, ele construiu catapulta,
máquinas que lançavam flechas longe, edificou torres, ele tinha um exército, ele cresceu, ele se tornou forte, ele se tornou grande e achou que podia fazer de tudo. Não! Tem limites na sua vida e tem limites na minha vida que não podem ser ultrapassados. Aí ele entrou na casa do Senhor. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, porque Deus sempre nos dá uma advertência. O sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. 80 mais 81 pessoas. Próximo, o verso 18. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram. Então preste atenção, irmãos, a Bíblia nos ensina: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui tinham 81 pessoas, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, não compete a ti, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. E tem pessoas que pensam que é dono da igreja. Não! Tem coisa que não compete a mim, tem coisa que não compete a você. Precisamos reconhecer que tudo que temos provém dele, para sermos humildes. Sai do santuário, disseram para ele, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Vamos voltar ali, mas pode parar por aqui. Concluindo, nos diz que Uzias transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Uzias ficou orgulhoso e desobedeceu ao Senhor. Entrou no templo para oferecer sacrifícios, o que só os sacerdotes tinham permissão para fazer, de acordo com a lei de Deus. Uzias comete o pecado da desobediência a Deus. Então, irmãos, não cometa o mesmo erro de Uzias, a desobediência a Deus. Nunca se esqueça que tudo que temos provém dele. Aí, como Uzias comete o pecado, vamos encerrar aqui para orar. Lembra que eu falei? Não importa começar bem, o melhor é terminar bem, terminar melhor. Ele começou bem, mas quer ver o final dele? Sai do santuário porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Próximo verso. Então Uzias se indignou. Se indignou por quê? Porque ele se tornou grande. Cuidado com o orgulho. Eu preciso ter cuidado com o orgulho. Então Uzias se indignou, ficou indignado, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, ficou indignado contra os sacerdotes. O que aconteceu? A lepra começou bem, cresceu, espalhou o seu nome. Irmãos, que palavra! A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, e como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte. Até aqui começou bem. Aí quando Deus abençoou ele, o coração se exaltou. Começou bem, transgrediu contra Deus, cometeu o pecado e morreu leproso. Então, irmãos, que esse não seja o meu fim nem o seu. Esteja preparado para quando Deus te honrar.
para quando Deus te levantar, para quando Deus te pôr numa posição, às vezes já te pôs numa posição, permaneça humilde, permaneça buscando ao Senhor. Eu quero encerrar lendo Atos, porque nele nos movemos. Nunca se esqueça, porque nele tudo provém dele, tudo provém dele.